Deus, né, a esse conceito, né? E nós podemos, então Kardec ele vem trazendo aqui nesse primeiro capítulo, né, quando ele traz a pergunta que é Deus, né, uma ideia bem diferente dessa que nós estamos acostumados, tá? E ele organiza de modo que a gente possa ter uma ideia. Para isso, é interessante que a gente entenda que as questões desse primeiro capítulo, ele faz uma relação entre as formas como nós tentamos entender esse conceito de Deus. Tá? Então, quando nós vamos buscar entender Deus, existem pelo menos 4 formas que são utilizadas por nós. Tá? A primeira é a relação de Deus com o universo. Né? Então, Deus é a causa em si. Aí existe uma segunda possibilidade, que é a relação de Deus com a ordem moral. Tá? Então, Deus é o supremo bem. Há uma terceira relação, que é de Deus com os homens. Tá? Então, nós temos diversas formas de nos relacionar com Deus. Temos a nossa relação de fé, com Ele. Temos a relação de Deus com o Pai, Deus Criador. Temos uma relação de obediência a Deus. Tá? E tem uma quarta relação, que é Deus consigo mesmo. Então, Deus com a sua própria divindade. E quando Kardec organizou esse capítulo de Deus, ele vai mostrar justamente essas relações. Então, olha só, quando a gente olha para a questão 1 a 3, Deus infinito, aqui ele está tratando da relação de Deus consigo mesmo. Quando ele traz depois as provas da existência de Deus, na questão 4 e 9, Kardec